Olá, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal que convida autoridades e especialistas para discutir questões relacionadas à sustentabilidade no agronegócio e outros temas relacionados. O mundo tem um desafio para os próximos anos: alimentar 11 bilhões de pessoas com 33 bilhões de refeições por dia. Missão para mais de 500 milhões de produtores no mundo que tem papel fundamental nesse cenário. E também para empresas do setor, para que tragam novos modelos e novas formas de se pensar e produzir. Na edição de hoje, vamos receber ele, que tem 30 anos de atuação no setor agro, formado em agronomia pela Universidade Federal de Lavras e concurso no programa de gestão avançada em Harvard. Nosso papo de hoje é com o CEO da UPL Brasil, Rogério Castro. Mais um Planeta Campo Entrevista no ar, hoje aqui em nossos estúdios com o Rogério Castro, CEO da UPL Brasil. Rogério, primeiramente, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui nos nossos estúdios no Canal Rural. Oi, Sara. Olá, produtor, produtora, audiência do Canal Rural, muito prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Agora vamos bater esse papo aqui, né? Tem muita coisa para falar, né, dentro do universo UPL, né, quando a gente for falar em ESG, tantas outras questões. E eu queria falar sobre a questão da produção sustentável, né, de alimentos, que é uma das principais bandeiras que a UPL ela tem, né, e ganha relevância aí com um projeto que é trabalhado dentro da casa, né, internamente e levado aí Brasil e mundo afora. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as iniciativas aí nessa linha. Legal, Sara. Tudo começou quando a gente definiu o nosso propósito, né? A UPL tem um propósito chamado Open Ag, que significa uma agricultura aberta, uma agricultura associativa, né? E sem fronteiras. A gente, com isso, imaginava que a gente tinha que trabalhar para uma agricultura mais sustentável no futuro. Alimentos mais saudáveis para atender um consumidor muito mais exigente. Só que fazer isso sozinho seria impossível se não fosse de forma cooperativa. A gente tinha que lançar mão de alianças, lançar mão de parcerias e fazer tudo que fosse necessário para associar, né, interesses para chegar nesse propósito. Então a gente fez vários projetos. Um deles é o Gigaton Carbon Go, que a gente imagina ajudar a agricultura a ser um protagonista nessa questão do sequestro de carbono, diminuindo aí 1 gigatonelada de gás carbônico da atmosfera até 2040. A gente tem um longo tempo para fazer isso e tem muitos projetos que já estão iniciados em vários países para a gente fazer isso. No Brasil, especialmente, a gente está fazendo vários trabalhos. Um deles é um trabalho associativo com a Embrapa, que chama Projeto ou Programa de Soja de Baixo Carbono. Isso vai ser um trabalho fantástico que a gente vai definir a certificação da soja de baixo carbono. Um outro trabalho que a gente está fazendo é um projeto chama Ready Plus, ou Ready Mais, que é a questão de gerar certificados que já são reconhecidos pela Bolsa de Chicago, certificados de carbono, de créditos de carbono, para o produtor que trabalha em proteção da floresta no bioma amazônico. Então, se ele protege, se ele regenera a floresta, ele consegue fazer crédito. Isso é uma renda adicional muito interessante para o produtor. A gente está super envolvido nesse projeto e outras tantas iniciativas que a gente está fazendo, junto com a criação da metodologia para sequestro de carbono, junto a vários institutos, trabalhando com as certificadoras para ver se essas metodologias vão ser aceitas ou não. E dentro desse trabalho, fazer muitas parcerias, né, com o agricultor, com as instituições de pesquisa, com as empresas de digitalização, de imagens de satélite. Enfim, tem uma enormidade de gente envolvida nesses trabalhos para a gente cumprir essas nossas etapas, além da própria UPL como empresa reduzir e neutralizar suas emissões até 2030, que é um pledge que a gente assinou junto com a Amazon e outras empresas. Nós somos a única empresa do agro a fazer isso.
E o PL tem sido, por essas iniciativas, premiada aí já há 2 anos, né, como uma empresa que está mais na vanguarda da sustentabilidade, defendendo uma agricultura sustentável, defendendo alimentos mais saudáveis, né? E para isso a gente tem que mudar a mentalidade do jovem de hoje, que vai ser o agricultor, o agrônomo, o produtor rural do futuro, para que ele trabalhe dessa forma junto com a gente. E que saiba também desenvolver a sua capacidade de comunicar isso de uma forma positiva, otimista, né? Porque ele é um protagonista para fazer isso no futuro. Sem dúvida. Você comentou da questão do mercado de carbono, né? Como você acha que o produtor ele está inserido hoje nesse cenário, né? Como que o produtor ele está situado nisso? Ele já está entendendo? Ele já está buscando isso? Então, hoje ainda não existe o certificado de crédito de carbono para a agricultura, para a lavoura, né, do agricultor. O que existe porque não é um mercado regulado e nem voluntário ainda. O que existe é um mercado hoje, que é o mercado do REDD+, né, que são a renovação de áreas florestais no bioma amazônico. E isso sim, tem vários projetos no Brasil que podem ser certificados pelas certificadoras globais, que são oficiais nesse segmento. Então já tem o mercado regulado em Chicago para isso. E quem pode fazer isso é o agricultor, é o dono daquela propriedade que, por sua vez, tem uma propriedade, uma floresta do bioma amazônico dentro da propriedade dele. Se ele cumprir com toda a metodologia de proteger aquela floresta e explorar aquela área dele de uma forma sustentável, ele tem o potencial enorme de gerar créditos e uma renda adicional que é significativa para o negócio dele. Os nossos projetos têm mostrado cifras milionárias que o cara consegue ganhar com essa certificação. A gente está muito envolvido nisso, temos os parceiros certos para poder ajudar o produtor a fazer esse projeto numa escala que seja economicamente viável para ele. Legal. E você comentou agora há pouco também que o PL trabalha, então, com a agricultura aberta. O que significa esse modelo na prática? Então, a agricultura aberta é exatamente ter um propósito visionário de defender uma agricultura sustentável, mas ter a consciência que sozinho a gente não faz isso acontecer. Então, a gente precisa de fazer isso com parcerias. A gente tem feito muitas parcerias com o Embrapa, tem feito parcerias com os produtores. Recentemente, nós fizemos uma parceria com a Bunge para criar uma empresa chamada Origio. Essa empresa vai trabalhar com os produtores grandes no Brasil, no Cerrado, no bioma do Cerrado, e vai ser uma das nossas ferramentas mais importantes para levar essa questão da sustentabilidade para o produtor, né, além das outras soluções que a gente tem. A gente também mudou um pouco o perfil do nosso portfólio. A gente saiu de um portfólio tradicional de produtos agroquímicos para um portfólio que dá muito peso em biosoluções, em produtos naturais de proteção e nutrição de plantas. Isso está crescendo muito dentro da UPL, vai representar, dentro da nossa visão, 50% do nosso resultado nos próximos anos. Então, fazer isso, a gente precisa de muita associação, precisa de estar aberto a muitas alianças, por isso que a gente tem uma agricultura aberta. Um outro exemplo disso é se associar à FIFA, para comunicar isso, para comunicar o nosso propósito da agricultura sustentável. Então, a FIFA, o que a FIFA tem a ver com agricultura? Num primeiro momento, a gente se espanta com essa associação. Mas foi feita essa parceria com a FIFA e com a Fundação FIFA, são duas entidades, uma para patrocínio da Copa do Mundo, para levar a mensagem da sustentabilidade, e o outro com a Fundação FIFA para a gente fazer esse projeto do Carbon Go juntos, né, usando o futebol como a nossa alavanca de comunicação. Inclusive, para aproveitar, né, esse gancho aí para falar dessa questão da comunicação, né, especialmente da imagem do Brasil lá fora, comunicação fora do agro, eu vou aproveitar e trazer uma pergunta externa agora, que aqui no Planeta Campo Entrevista a gente sempre abre esse espaço, e hoje a gente tem uma pergunta para você que o Marcelo Brito nos enviou e a gente vai acompanhar agora. Meu caro Rogério, prazer estar aqui no seu programa. Sara, obrigado por me convidar. Rogério, eu queria te fazer uma pergunta. Todas as empresas que fazem mapeamento de imagem de países e de marca no exterior demonstram uma degradação quase que completa da marca Brasil. Nós temos 7 anos de desmatamento crescente, nós temos 7 anos de aumento de queimadas crescentes e, mais do que isso, nós temos 7 anos de promessas não cumpridas.
o mundo parece ter perdido a paciência com o Brasil. Hoje somos vistos como um país radical e, principalmente, somos vistos como um país que não é sério, que não cumpre seus compromissos, pior, que não segue as suas leis. Como é que a gente reverte isso, Rogério? Terminada essa fase das commodities altas, onde a gente vai ter que vender nosso produto made in Brasil por suas qualidades intrínsecas, o que a gente vai dizer lá fora? Como é que a gente reverte esse quadro? Obrigado, um abraço a vocês. Uma pergunta não muito fácil de responder, né? Aproveito para agradecer aqui o Marcelo Brito, que nos enviou essa pergunta, ex-presidente da BAG e atual coordenador da Academia Global do Agronegócio da Fundação Dom Cabral. E passo a bola para você, Rogério. Obrigado, Sara. Marcelo, um grande abraço para você. É uma honra estar respondendo uma pergunta sua aqui no Planeta Campo. A sua pergunta é super interessante e ela tem toda a razão. A gente está num momento realmente muito ruim, né, de comunicar o que a gente faz de bom, né, dentro do Brasil para a agricultura. Eu também recentemente estava numa universidade em Londres fazendo um curso com algumas pessoas aqui do agronegócio no Brasil e o professor comentou exatamente isso, que a percepção, ele perguntou para nós, por que a percepção é tão ruim, né, da agricultura brasileira em relação ao desmatamento, em relação à forma como a gente faz a agricultura. E a resposta que a gente deu é a resposta que eu te dou. A gente comunica muito mal, né? A gente comunica muito mal a nossa capacidade de fazer uma agricultura sustentável e regenerativa. A gente já tem feito isso de uma forma muito importante. Tem um estudo recente que eu recomendaria você olhar, da LEK, né, do meu amigo Eric, que mostra que as práticas agrícolas no Brasil elas são muito mais sustentáveis do que as práticas agrícolas nos Estados Unidos, por exemplo, em todas as dimensões. É o país que mais faz plantio direto, é o país que mais faz rotação de culturas, é o país que mais produz dentro de um ano agrícola por hectare, é o país que mais usa produtos biológicos na agricultura. Então a gente tem muita coisa boa para comunicar e a gente tem muita coisa boa ainda para melhorar. Mas a gente tem que ver o copo cheio, a gente tem que ser otimista e tem que fazer o nosso papel. Como lideranças, né, e como academia, todos têm que ajudar a gente a comunicar o Brasil melhor. Muito bom, Rogério. Falando, né, nessa parte da comunicação, especialmente para fora do setor, agora recentemente, inclusive, a gente acompanhou isso aqui no Canal Rural, a UPL convidou aí como embaixador da marca para levar lá para a Copa do Mundo o ex-capitão, né, da seleção brasileira, né, que inclusive estava junto na vitória lá de 2002, o jogador Cafu, que foi uma iniciativa muito bacana e exatamente em um ano em que a Copa do Mundo, agora que vai ser realizada no Catar, ela vem aí com a intenção de ser a primeira edição neutra em carbono da história desse ano, né? Esse grande evento esportivo foi pensando nisso também. Como é que surgiu essa ideia aí? Então, essa ideia surgiu dessa nossa forma de fazer as coisas, né? De fazer uma agricultura aberta, né? Portanto, a gente chamou a FIFA para ser parceira nossa do projeto de carbono e a FIFA nos chamou para patrocinar a Copa do Mundo. E com esse patrocínio, dentro do Brasil, a gente contratou o Cafu para ser o nosso embaixador, para ajudar a gente a levar a mensagem. Comunicar a agricultura, dentro da nossa bolha, não resolve, né? Como que você quer imaginar uma agricultura sustentável se você não convenceu o consumidor que a agricultura é sustentável? E o agricultor, ele fala muito para dentro da agricultura. E a gente queria usar um mecanismo que falasse para fora da agricultura. E o Cafu é o nosso menino de ouro, nosso capitão do Penta de 2002, super humilde, super resiliente, como é o produtor rural. E ele tem feito esse trabalho de uma forma maestral, assim, ajudando a gente a comunicar essa agricultura do futuro, né? Essa necessidade de fazer uma agricultura mais sustentável. E a gente está ajudando, né, e com todas essas conversas com a FIFA, a gente acabou ajudando a FIFA também a promover essa Copa no Catar, neutra de carbono. Assim, isso vai ser um momento fantástico, são vários estádios, todos eles com ar-condicionado, né? Então tem uma geração de energia muito grande, porque lá é um deserto quente, mas vai ser tudo neutralizado da forma mais perfeita
para poder dar um exemplo para o mundo que é possível, né? Sustentabilidade em todos os aspectos. É isso, que a responsabilidade não é só do agronegócio também, né? É sempre importante lembrar, né? Exatamente. Muito bom. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com o Rogério Castro da UPL. Não saia daí.